Muito bem, pessoal, vamos para a nossa segunda aula, né? Ainda trabalhando com a primeira lista de exercícios, agora aí na questão 8, né? Essa lista vai até 15, né? São 15 exercícios. Então, nós já fizemos exercícios de alguns assuntos, né? Do programa de biologia, vamos seguir aí na sequência, tá? Então, aí, a questão 8 fala o seguinte: certas condições ambientais, como clima quente, luz do sol, excesso de nutrientes na água, acelera o crescimento das algas azuis, né? Algas azuis é um termo antigo, tá? Mas ainda é bastante utilizado, né? Hoje a gente prefere chamá-las de cianobactérias, né? O excesso de nutrientes em uma massa de água pode ter origem em fontes humanas. Gente, quando eu falo aí nutrientes, tá? Eu estou falando de nutrientes para as algas, tá? E não são nutrientes como tem para nós, né? Quer dizer, as algas não se alimentam de proteínas, carboidratos e lipídios. Elas produzem isso, né? Elas são autótrofas. Então, o nutriente principal delas, além do CO2, né, da água que elas necessitam para a fotossíntese, são sais minerais, né? Então, esses nutrientes referidos nesse texto aí são sais minerais, tá? Então, fósforo e nitrogênio, né? São dois nutrientes importantes que contribuem para a proliferação das algas azuis. Não só algas azuis, como qualquer alga microscópica dessas aí. Tá? Eles são encontrados em fertilizantes e também em dejetos humanos e dejetos animais. Então, aí é um texto, né? Tal, beleza. A proliferação de algas azuis, também conhecidas como cianobactérias, da forma como descrita acima, né? Na presença desses nutrientes em excesso, tal, né? Pode. Então vamos lá, tá? Olha, é meio óbvio, né? Que isso é um desequilíbrio ecológico, tá? E um desequilíbrio ecológico nunca é vantajoso, certo? Nunca é vantajoso. Você poderia imaginar, mas a alga faz fotossíntese, produz oxigênio e tal, mas desequilíbrio ecológico, né? Lançamento de excesso de nutrientes nas massas de água, esgoto, por exemplo, né? Contendo esses nutrientes, fertilizantes contendo esses nutrientes, vai provocar um desequilíbrio ecológico. Então, boa coisa não vai resultar, tá? Então, na letra A, que fala que é muito benéfica para a cadeia alimentar aquática, você pode tirar fora, tá? Você pode tirar fora que não vai ser benéfico para a cadeia alimentar, não, tá? Fixar grandes quantidades de carbono. Claro, as algas vão fazer fotossíntese, vão fixar carbono em matéria orgânica, aumentando reservas naturais de hidrocarbonetos. Não, hidrocarboneto, gente, basicamente é petróleo, né? Então a alga não produz petróleo. Petróleo é um processo, né, de formação, né, de decomposição parcial ao longo de milhões de anos, etc, etc. Tá? Então, não confunda hidrocarboneto com carboidrato, por exemplo. Né? Porque aí, quando a alga faz fotossíntese, ela produz carboidrato, não é hidrocarboneto. Tá? Dificultar os processos de obtenção de água potável para consumo humano. Olha, essa aí é uma boa alternativa e essa aí é a resposta. Tá? O problema, gente, é que as algas azuis ou cianobactérias, tá? Quando proliferam na água, elas produzem cianotoxinas, tá? E essas cianotoxinas agridem o organismo humano de várias maneiras, desde alergia de contato, né? Se você nada numa água que tem essas cianotoxinas, uma lagoa, por exemplo, onde tem essas cianotoxinas, você vai ter problema, tá? Você vai ter alergias de pele, irritação, tudo mais. E se você ingerir, você pode ter alguns níveis de intoxicação, inclusive do fígado, tá? Do tubo digestivo, né? Com diarreia e tudo mais. Então, essas cianotoxinas contaminam as fontes de água. E se essa fonte de água for usada para obtenção, tratamento e obtenção de água potável, isso vai dar problema, tá? Vai dificultar os processos de obtenção de água potável.
Porque além de todo aquele tratamento de água que você sabe, que faz decantação, filtração, né? Vai ter também que remover essas toxinas. E essa remoção de toxinas é com o chamado tratamento avançado, né? Que envolve filtração por carvão ativado para remover essas toxinas. Então, vai dificultar, vai encarecer, né, os processos de obtenção de água potável. Tá? Reduzir concentração de toxina na água, não, muito pelo contrário. Né? Elas liberam as cianotoxinas. Melhorar a qualidade de alimentos produzidos na água, como crustáceos e ostras, também não, porque eles vão se contaminar com essas cianotoxinas. Certo? Então é uma questão muito tranquila, tá? Mas abordando esse aspecto muito importante, porque aí a gente está falando de tratamento de água, tá? E um dos maiores problemas de tratamento de água que a gente tem hoje em dia, que é essa contaminação da água, essa contaminação cada vez maior da água, né, por toxinas e certos materiais aí, que dificultam, né, sua remoção. A remoção deles é mais complicada, certo? Então, passamos aí para a 9. Bom, uma questão sobre protozoose, né? Aí é doença de Chagas, tripanossomíase americana, tá? Bom, dá uma dicasinha para vocês, né? Doenças causadas por protozoários costumam cair bastante em prova, tá? E as campeãs são a doença de Chagas, né? São a doença de Chagas e a malária, tá? Essas são as campeãs de cobrança em prova de vestibular, tá? Mas eles podem cobrar qualquer um, tá? Eles podem cobrar amebíase, né? Eles podem cobrar as leishmanioses, inclusive nós temos uma questão interessante de leishmaniose aí no final dessa lista, né? Eles podem cobrar a giardíase, tá? Então eles podem cobrar aí uma série, né? Toxoplasmose, aquela que vem no gato, né, nas fezes do gato, né? A tricomoníase, que é uma DST, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, assim, tem várias possibilidades, né, que eles podem cobrar aí de vocês, tá? Mas doença de Chagas é campeã, certo? Eles gostam muito de cobrar doença de Chagas. Então, a doença de Chagas ou tripanossomíase americana, porque existe a doença do sono, que é a tripanossomíase africana, né? É uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Apresenta uma fase aguda, que é a doença de Chagas aguda, DCA, que pode ser sintomática ou não, e uma fase crônica. Essa fase aguda, quando é sintomática, é a que mais mata o pessoal, tá certo? Que mais mata o pessoal, tá? A fase crônica é quando a doença, né, começa a afetar, né, de uma maneira progressiva, né, outros órgãos, como o coração, tubo digestivo, tá? Então, a forma indeterminada, né, que é geral, afetando principalmente o coração, tubo digestivo, ou os dois ao mesmo tempo, cardiodigestivo. Olha, gente, textozinho tirado, tá? Do site aí do governo federal, saúde.gov.br, tá? Isso é muito importante, tá? Se vocês quiserem estudar todas as doenças pelo site do governo federal, é só procurar isso aqui, ó, Saúde de ASE, tá? Então lá tem todas as doenças, certo? Todas as doenças, certo? Então a de ASE, tá? Então uma explicação, um textozinho simples, né? Mas um texto bem feito, certo? Sobre as doenças, certo? Bom, é claro que você não tem que saber todos os sintomas, né, de todos os tipos de doença, tá? Você tem que saber seus principais, né? Aqueles que são mais característicos, tá bom? No caso da doença de Chagas, né, tem essa fase cardíaca, digestiva e tal, mas o mais importante, né, são as alterações cardíacas, né?
são as alterações cardíacas, que estão relacionadas, tá, com a multiplicação do protozoário no interior das células do miocárdio, né, do músculo cardíaco, que leva à destruição de várias células. Tá? Então, o protozoário invade as células cardíacas, multiplica dentro das células cardíacas e vai destruindo células, destruindo células, destruindo células. Tá? Uma das consequências da morte das células do miocárdio em pacientes crônicos é, gente, isso aqui é manjado, porque a gente fala muito em sala de aula. Tá? Mas aquele aluno mais voado, né, ele ia errar feio isso aqui. Tá? Porque ele ia pensar o seguinte: está destruindo células, o coração vai diminuir de tamanho, a atrofia. E não é. A destruição de células leva ao aumento do tamanho do coração, a hipertrofia do coração. Por quê? Porque células cardíacas não reproduzem. Então, quando uma célula é destruída, aquele buraco que ficou, né, aquela lacuna que ficou, ela é preenchida com tecido conjuntivo. Tá? Tecido conjuntivo não tem capacidade de contração. Como o coração tem que manter seu funcionamento, as outras células que sobraram, elas têm que aumentar de tamanho, elas têm que hipertrofiar. Então, como as outras células aumentam de tamanho, aí o coração aumenta de tamanho, tá? Provocando, então, a hipertrofia do coração, que é uma coisa clássica. Tá? Então, quando a gente fala em doença de Chagas e fala em alterações cardíacas, tá? Doença de Chagas e alterações cardíacas, a gente tem essa hipertrofia do coração, né? Que é o aumento do coração, mas também temos o mau funcionamento do coração, tá? Que é chamado de cardiopatia. Cardiopatia. O aumento do coração é chamado de cardiomegalia. O aumento do tamanho do coração é chamado de cardiomegalia. E o mau funcionamento do coração é chamado de cardiopatia. Então, são os dois principais problemas relacionados aí com a doença de Chagas. Então, é hipertrofia, não é atrofia. Acessos febris periódicos. Isso aí é coisa da malária. Tá? Malária que tem essa característica de acessos febris periódicos. Tá? Surgimento de lesões do fígado e baço. Isso é coisa da leishmaniose visceral, principalmente. Tá? Também da xistose, né? Também da xistose, mas aqui eu estou falando de protozoário. Tá? A xistose também da lesão no fígado e no baço. Né? Mas é protozoário que provoca isso, é a leishmaniose visceral. Incapacidade de hemoglobina ligar ao oxigênio não tem nada a ver. Tá? Isso não tem nada a ver com essas doenças, não. Certo? Então, muito cuidado com isso aí, doença de Chagas, aquela história do barbeiro, caso de pau a pique e tal. E também, mais recentemente, né, não se esqueça dos casos de doença de Chagas, né, por ingestão de alimentos contaminados, como, por exemplo, açaí. Né? Mas não é esse açaí que vocês tomam por aí, não. É o açaí artesanal. Tá? Lá na região norte, principalmente, o pessoal produz um açaí de forma artesanal, né? E muitas vezes sem condição boa de higiene, e ele contamina com fezes do barbeiro, né? E aí ele vai provocar, se a pessoa ingerir isso aí, vai provocar doença de Chagas nas pessoas. Então, isso aqui é o caso do açaí, principalmente. Caldo de cana também já aconteceu, tá? Fica ligado nessas informações. Observação importante. Tá? Existem atualmente cerca de 3 milhões
de pessoas no Brasil com doença de Chagas. Porém, a maioria se contaminou há mais de 40 anos, tá? Quando não havia testes, né, para transfusão de sangue, coisas desse tipo. Então, muita gente se contaminou, tá? Contaminação hoje em dia é muito rara, certo? Mas o número de pessoas afetadas, né, por doença de Chagas é muito grande, tá? A pessoa com doença de Chagas, ela pode viver muito tempo, desde que ela não faça esforço, porque o coração dela está prejudicado, né? Questão 10. Aqui, gente, uma coisa que o Enem gosta muito, tá? O Enem gosta demais. Quando fala de botânica e de zoologia, tá? Quando fala de botânica e de zoologia, muitas das questões do Enem são questões que falam sobre adaptação, tá? Adaptação de organismos, certo? Então, tem um textozinho aí, as adaptações dos seres vivos não ocorrem por acaso, e muito menos ocorreram de uma hora para outra. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhes possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio ambiente, ajustando-se morfologicamente e fisiologicamente ao ecossistema em que vive, né? Então, adaptar-se é isso, né? É ajustar-se no ecossistema em que você vive, é isso? Bom, é a fonte aí do site Brasil Escola, que é um site manjado, né? Mas eles têm tirado texto de lá. Eles têm tirado texto de lá. Tá? Qual das características dos vegetais está corretamente relacionada com o aumento da adaptabilidade das condições expostas? Tá? A característica corretamente relacionada. Tá? Característica: polinização por morcegos. Então, uma planta que é polinizada por morcegos, ela deve ter flores pequenas e coloridas que só abrem à noite. Bom, o só abrem à noite está certo, né? Porque o morcego é um animal noturno, tá? Mas flor pequena não, tá? Por quê? Porque o morcego quase não enxerga, tá? Então, ele se orienta por ecolocalização. Ele emite um som de alta frequência, bate no objeto, volta nele. Se a flor é muito pequena, ela não dá esse eco. Então a flor tem que ser grande. E colorida também não. Porque de noite, gente, tá? De noite, lá no meio do cerrado, né? Uma flor branca ou uma flor colorida vai ficar da mesma cor, tá? Não tem luz, né? Não tem luz, tá? Ela não se mostra colorida à noite, né? Ela não se mostra colorida, tá? Então, uma flor ser colorida não é legal. Uma flor que abre à noite. Uma flor que abre à noite ser colorida não é legal. Por quê? Porque ela está gastando energia para produzir um pigmento que não vai ser visto. Então, flores que abrem à noite geralmente são brancas. Tá? Geralmente são brancas. Agora, a flor que abre durante o dia, aí sim vale a pena ela produzir o pigmento, gastar energia com isso, porque durante o dia, né, a cor aparece, durante a noite não aparece. Ocorrência de queimadas naturais. Isso ocorre, por exemplo, no Cerrado. Tá? Então, uma adaptação. Caules que armazenam água. Olha, caule que armazena água, isso aí é mais para ambiente extremamente seco, igual Caatinga. Isso não é para combater a queimada natural. Tá? E que apresentam casca lisa, de jeito nenhum. Tá? Tem que ser aquela casca grossa, aquela cortiça, né? Que protege o caule da queimada natural, certo? Como acontece aí no cerrado, né? Nas plantas do cerrado. Um solo alagado e pobre em oxigênio. Aí é o solo do mangue, né? Por exemplo. Raízes clorofiladas. Que é isso? Hein? Raiz com clorofila, tá? Fazendo fotossíntese. Tem como não, raiz está debaixo da terra. Debaixo da terra
não tem luz, como é que ela vai fazer fotossíntese? Tá? E nada disso. Escassez de chuva. Raízes axiais, que é aquela raiz que é uma raiz principal e ramificada, né? Profunda, que consiga atingir o lençol freático. Ótimo, tá? Ótimo. Isso acontece no Cerrado e acontece na Caatinga também, né? As árvores, algumas delas, né? Algumas delas têm raiz profunda que atinge o lençol freático, então são bastante adaptadas à escassez de chuva. Isso é mais comum no Cerrado do que na Caatinga, tá? No Cerrado, praticamente todas as árvores permanecem com folha na estação seca. Na Caatinga, algumas perdem as folhas, outras conseguem permanecer verdes por causa disso, que atinge o lençol freático. Ocorrência de nevasca, né? Neve. Folhas grandes e largas, de jeito nenhum. Tá certo? Folhas grandes e largas, de jeito nenhum. A neve vai acumular em cima dessas folhas, né? E aí vai pesar e a árvore vai cair, tá? De jeito nenhum. Você vai pegar árvore de local que neva, é pinheiro. São aquelas folhas em forma de agulha, justamente para a neve escorrer, cair, não acumular muito em cima da árvore. E olha que ainda acumula, né? Mas o formato ali do pinheiro faz com que o excesso de neve sempre está caindo, né? E não pesa tanto e não derruba a árvore, tá? Então, é uma questão de adaptações de plantas, certo? Aí a gente vem para a questão 11, o mesmo texto. Peguei o mesmo texto, tá? Só que agora, adaptações de animais, tá certo? Adaptações de animais. Qual das características dos animais está corretamente relacionada com o aumento de adaptabilidade nas condições expostas? Tá? Então, vamos lá. Répteis que vivem em deserto. Excreção predominante de amônia. Errado. Tá? Errado. Certo? Presta atenção. Presta atenção. Essa setinha aqui, ó, tá? Vai indicar. Aliás, está muito grande. Deixa eu dar uma engolida nela aqui. Depois eu quero escrever alguma coisa que do lado não vai caber. Tá? Essa setinha aqui, ó, tá? Disponibilidade de água. Disponibilidade de água. Animal que tem muita água disponível, ou seja, que vive em água doce, tá? Ele excreta predominantemente amônia. Animal que não tem tanta água disponível, que vive em terra ou em água salgada, excreta predominantemente ureia. E animal que tem menos água disponível ainda, excreta predominantemente ácido úrico. Aí, entre esses animais vertebrados que excretam ácido úrico, nós temos dois casos importantíssimos: tá? Aves e répteis. Por que as aves e répteis excretam ácido úrico? Porque elas têm problema de disponibilidade de água desde a vida embrionária. Elas têm problema desde a vida embrionária. Porque aves e répteis desenvolvem num ovo fechado, num ovo com casca. A água que eles precisam é a água que está lá dentro. Eles não têm outra fonte de água. Tá? Então, aves e répteis, desde o desenvolvimento embrionário, eles têm que economizar muita água. Então, eles excretam ácido úrico, que é praticamente seco e sai misturado com as fezes. Aquele material esbranquiçado que sai misturado com as fezes. Então, répteis que vivem em deserto, piorou, né? A excreção predominante de ácido úrico, tá? Não é de amônia, não. A amônia seria peixe de água doce, girino, né? Que também é de água doce, etc. Né? Peixes que vivem em água doce. Produção de urina mais concentrada? Não, menos concentrada. Tá? Menos concentrada. Por quê? Porque o peixe de água doce, ele absorve pela pele uma grande quantidade de água por osmose. Ele absorve água por osmose. Ele é mais concentrado do que a água em volta dele. Então, ele tem que urinar demais. Ele tem que eliminar essa água.
Então, vai eliminar uma urina menos concentrada. Tá? Um peixe de água salgada é que tem que economizar água, aí ele elimina uma urina mais concentrada. Tá? Mamíferos que vivem no frio ártico, a raposa do Ártico, uma lebre do Ártico, por exemplo. Diminuição da área de estruturas corporais, como as orelhas. Certíssimo, certíssimo. Então, vai ter orelhas pequenas, por exemplo. Tá? Por quê? É pela superfície que ocorre a perda de calor. Entendeu? Então, uma raposa que vive no ambiente gelado, ela tem a orelha pequenininha, para perder pouco calor. Agora, uma raposa de deserto tem uma orelha gigantesca. Tá? Pode pesquisar depois aí no Google, né? Raposa do Ártico, raposa de deserto. E compara o tamanho das orelhas dela, vocês verem. Tá? Então, isso é uma coisa de geral, inclusive. Tá? Por exemplo, o elefante africano, vive num ambiente muito quente, né? Lá nas savanas africanas. Ele tem uma orelha grande para perder calor, tá? Para perder calor, certo? Então, isso é uma adaptação importante, tá? Então, isso aí está certo. Mamíferos do frio ártico, diminuição da área de estruturas corporais. Aves corredoras, como emas e avestruzes, aumento de atividade das glândulas uropigianas. Não, não tem, não. Inclusive, a glândula uropigiana é pouco desenvolvida nela. Tá? O que é a glândula uropigiana? Glândula uropigiana é a única glândula que tem na pele de aves, tá? Produz substância oleosa para organizar as penas e facilitar a flutuação. Tá? A flutuação. Portanto, é coisa de ave aquática. É coisa de ave aquática. Tá? Então, aves aquáticas lubrificam as penas, tá? Com esse óleo. Tá? A água não entra no meio das penas. Então, entre as penas e a pele fica uma camada de ar. Então, isso ajuda na flutuação. E ajuda também a evitar que a água gelada entre em contato com a pele do animal. Tá? Beleza? Gente, só um minutinho aqui. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Só um minutinho. Então, é isso. Tá? Glândula pigiana está relacionada com flutuação, evitar o contato com a água gelada, isso para aves aquáticas. Ema e avestruz, não. Tá? Galinha também não. Tá? Pombo também não. Né? Então, assim, gaivota, pinguim, tá? Eles vão, pato, ganso, vão ter a glândula bem desenvolvida. Aranhas que vivem em cavernas. Aumento do tamanho das antenas para captação de vibrações do ambiente. Ah, parece beleza, né? Só que a aranha não tem antena. Tá certo? A aranha não tem antena. Tá? A aranha é um artrópode que não tem antena. A inseto tem, a aranha não. Tá? Cuidado, certo? Então, assim, esse tipo de coisa acaba misturando botânica, zoologia, com a ideia de ecologia e a ideia de evolução. Entendeu? Então, assim, é um tipo de pergunta bastante interessante, né? Porque cobra um conhecimento vasto. Cobra um conhecimento vasto. Quer dizer, o aluno tem que ter uma boa noção do que está acontecendo. Agora, claro que eu aqui, o que eu tenho que fazer? Tentar explorar com vocês o máximo possível de conteúdo. Né? Numa questão do Enem, provavelmente, eles iriam explorar um caso desses aqui. Por exemplo, ano retrasado, né, explorar essa questão da glândula uropigiana. Então, você tinha uma questão sobre glândula uropigiana, tá certo? Então, assim, você pode ter uma questão aí sobre esse problema aí do frio, né, da superfície corporal,
Quanto maior a superfície corporal, maior a perda de calor, né? Então, não é uma adaptação no frio, mas é uma adaptação em locais quentes, né? Perder calor é uma ideia boa, tá? Essa questão aí do morcego, né? A polinização, que é uma coisa importantíssima, queimada, certo? Nevasca. Nevasca eu duvido um pouco, né? Que apareça no Enem, porque não é um grande problema brasileiro, né? A nevasca, mas pode aparecer. A gente estuda gimnosperma, né? E aí pode aparecer, claro. Numa cadeia alimentar de pastagem, espera aí, do tipo A, B, C, D, E, tá? Primeiro, gente, lembrar que a setinha, tá? Setinha indica o fluxo de energia, tá? Então a energia de A passa para B, de B passa para C, de C passa para D, de D passa para E. Ou seja, B come A, C come B, D come C, E come D. Porque tem aluno, né, que estuda e depois esquece, ou então nem estuda, né? E troca isso aí tudo, né? Aí fica achando que A come B, B come C, etc. Cadeia de pastagem, quando a gente fala cadeia de pastagem, é porque o primeiro nível trófico, tá, é ocupado por uma planta, né, por um organismo autótrofo, né, uma planta, uma alga, certo? Um líquen, seja lá o que for, um organismo que produz o próprio alimento. Tá? Então, isso que é uma cadeia de pastagem. Não tem que ser capim, não. Tá? Pode ser alface, serve de alimento para o caracol, que serve de alimento para o passarinho, tá? Entendeu? Então, é um que faz fotossíntese. Então, podemos afirmar, pode ser uma planta, e isso pode, como cipó chumbo. Não, não. Como cipó chumbo, não. Por quê? Porque o cipó chumbo, tá? É uma planta aclorofilada. Ela não faz fotossíntese, tá? Cipó-chumbo é aquele parasita que parece uns fios amarelos em cima das árvores, tá? E ele não tem clorofila nenhuma, ele não faz fotossíntese nenhuma. Então, ele não pode ser base de cadeia alimentar. Na verdade, você teria que ter uma planta autótrofa e ele pegando alimento da planta autótrofa. Ele estaria no segundo nível trófico, não no primeiro. Tá? B, deve possuir estômago proporcionalmente grande em relação ao tamanho do intestino. Não, não. Porque isso aqui, tá, é característica de carnívoro. E B é um herbívoro. B come planta. Tá? Então é o contrário, tá certo? É o contrário. B é herbívoro. E herbívoro tem que ter um intestino grande, tá? Para digerir planta, digerir celulose, proporcionalmente o animal tem que ter um intestino grande e um estômago pequeno, tá? Então aí está invertida essa conceituação. Bom, você pega um tubarão, por exemplo, que é um carnívoro, proporcionalmente ele tem um estômago grande em relação ao intestino, tá? C pode ser classificado como consumidor. Perfeito. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Consumidor de terceira ordem, não. Consumidor de segunda ordem. Né? Consumidor de segunda ordem. A é o produtor, B é o consumidor de primeira ordem, C é o consumidor de segunda ordem. Certo? Então, não é consumidor de terceira ordem. Mas ele está em terceiro lugar. Pois é. Mas consumidor é B e C, primeira ordem, segunda ordem. A é produtor. Né? A diminuição da população de D, a diminuição da população de D, é uma praga lá e D morreu, certo? Irá afetar apenas a população dos organismos E.
né? Apenas a população de E. Bem, se faltar D, vai faltar E, né? Se não tiver D, vai faltar alimento para E, a população de E vai diminuir, certo? Só que tem um detalhe: D come C. Então, se faltar D, a população de C aumenta. Se C aumenta, B diminui. Se B diminui, A aumenta, né? Então, não vai afetar apenas, não, tá? Não vai afetar apenas, não. Quando você mexe na cadeia alimentar, quando você mexe num elo da cadeia alimentar, qualquer dos elos da cadeia alimentar, você afeta a cadeia alimentar inteira, tá? Você afeta a cadeia alimentar inteira, certo? Ah, então, se aumentar C, vai diminuir B, vai aumentar A, vai aumentar D, vai aumentar E, tá? A quantidade de energia transferida entre A e B é maior que a transferida entre D e E, perfeitamente, tá? Porque a quantidade de energia transferida é 10%, tá, do que o organismo possui. Então, por exemplo, se A tem 1.000 unidades de energia, ele transfere para B 10% de 1.000, ou seja, ele transfere 100. Que transfere para C 10% de 100, ou seja, 10. Que transfere para D, que transfere para D 10% de 10, transfere 1. Que transfere para E, 0,1. Tá? Então, a transferência de energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Então, de A para B é transferido 100. De D para E é transferido 0,1. Então, a quantidade de energia transferida entre A e B é maior que a transferida entre D e E. Proporcionalmente é a mesma coisa, sempre 10%. Tá? A não ser que o cara fale com você diferente. Mas em quantidade, ele falou quantidade, tá? Não percentual, ele falou quantidade, a quantidade vai diminuir. Beleza? Questão 13. Para investigar a qualidade do ar por meio de parâmetros biológicos, o que é isso? Usando seres vivos, tá? Porque eu posso investigar a qualidade do ar por parâmetros físico-químicos, né? Eu posso medir a temperatura do ar, a velocidade do vento, né? A umidade do ar, tá certo? Até o pH, né? Do ar aí, das chuvas, etc. Tá? Mas eu quero um parâmetro biológico. Eu não quero medir temperatura, vento, umidade. Eu quero usar um parâmetro biológico para investigar a qualidade do ar. Então, um biólogo realiza medições todos os semestres do número de líquens nos troncos das árvores de uma cidade. Números de líquens nos troncos das árvores, bem como da área de superfície desses líquens. Os dados obtidos mostram que o número de líquens e a área dos mesmos vem diminuindo nos últimos 10 anos. Tá? Então, atenção. A presença de líquens, tá? É indicadora de boa qualidade do ar. Se a qualidade do ar é boa, nós vamos ter muitos líquens e líquens grandes nos troncos das árvores e em outros locais. Tá certo? Se a quantidade de líquens está diminuindo, tá? É porque a qualidade do ar não está boa. Tá? Se a quantidade de líquens diminui, é porque a qualidade do ar está piorando, tá? Nos últimos 10 anos, certo? Então, gente, o líquen, ele é uma espécie bioindicadora. O líquen é uma espécie bioindicadora. Oba, letra A, bioindicação. Não, não. Quando você monitora, tá?
uma espécie bioindicadora, tá? Que é o que o biólogo está fazendo. O biólogo, colega aí, está monitorando uma espécie bioindicadora. Então, isso se chama biomonitoramento. Letra E. Letra E. Tá? Então, se estivesse perguntando, o líquen é uma espécie bioindicadora. O líquen é adequado para bioindicação. Joia. Agora, quando você está acompanhando, você está monitorando como é que esse líquen está variando, então você está fazendo um biomonitoramento, tá? Para essas espécies bioindicadoras. O líquen é uma delas. Então, água boa, né? Aquele lago lá com água muito boa, muito limpa, tem muitas libélulas. A libélula é um bioindicador de água boa. Se o número de libélulas vai diminuindo, é porque a água está piorando de qualidade. Se o número de libélulas está aumentando, é porque a água está melhorando de qualidade. Tá? Então, a libélula é um bioindicador. E se eu monitoro elas, eu estou fazendo biomonitoramento. Tá? Biorremediação. O que é isso? É melhor prevenir do que remediar. Remediar é consertar. Né? É melhor prevenir do que consertar. Tá certo? Então, é melhor prevenir do que remediar. Remediar é consertar um problema. Biorremediar é consertar um problema usando seres vivos. Então, por exemplo, você tem uma área que está com erosão. Tá? Você vai lá e planta. Você vai lá e planta porque as raízes vão segurar o solo. Tá? Então, isso é uma biorremediação. Você tem uma área que foi poluída com petróleo. Aí você joga aquelas bactérias lá que vão se alimentar de petróleo. E isso é uma biorremediação. E, ao mesmo tempo, é uma biodegradação. Porque essas bactérias vão se alimentar, vão degradar o petróleo. Tá? Então, biodegradação é quando o ser vivo está degradando, se alimentando, por exemplo, de alguma coisa. Tá? E bioacumulação é aquela magnificação trófica, né? É aquela que fala lá que o DDT vai acumulando na cadeia alimentar, né? Então, tem um DDT na água, passa para o fitoplâncton, passa para o zooplâncton, peixe pequeno, peixe grande, chega na gente em alta concentração. Né? Então, aquela bioacumulação, magnificação trófica. Tá? Gente, muito cuidado. Tá? Esses termos repetidamente aparecem no Enem. Tá? Repetidamente aparecem no Enem. Todos eles já apareceram. Tá? E vão continuar aparecendo. O pessoal gosta muito disso aqui. Mas é só interpretar direitinho, não tem jeito de errado. Questão 14. Origem da vida. Coisa rara de ser perguntada no Enem. Diga-se de passagem. Mas não é porque é raro que a gente vai deixar de lado, né? Porque melhor ainda, se cair é só para nós, então. Né? Só um minutinho aqui. A internet está acusando aqui que ela está instável. Estou fechando os programinhas aqui para ela ficar melhor. Bom, então a teoria de Oparin diz que existiam coacervados formados a partir da união entre compostos orgânicos que teriam se originado no oceano primitivo. Coacervados, então, são grupos de moléculas orgânicas que se formaram no oceano primitivo antes da existência do primeiro ser vivo, graças a reações químicas. Os coacervados os mais instáveis, quebraram e se desfizeram. Outros uniram-se de outras formas, formando coacervados complexos. É possível que em algumas dessas milhares de combinações que possam ter ocorrido,
alguns conservados tenham se tornado mais estáveis do que outros, o que lhes dava uma certa vantagem para sobreviver, entre aspas, porque conservado ainda não é ser vivo, às duras condições ambientais. Quer dizer, ser estáveis, né, nessas condições ambientais. Tá? Depreende-se do trecho acima que sobre os conservados já atuava alguma forma de quê? De seleção natural. De seleção natural. Né? Basicamente, o texto fala o seguinte, que existem variações entre os conservados. Algumas são instáveis, se quebram, outras duram mais tempo. Então, esse negócio de variações, algumas são eliminadas e outras ficam, feito pela natureza, é seleção natural. Se fosse feito pelo homem, é seleção artificial. Tá? Então, não tem nada a ver com mutação, porque nem material genético não tem ainda. Use e desuso é negócio de Lamarck. Biogênese é aquela história lá que ser vivo se origina de ser vivo. Reprodução sexual não tem nada a ver com isso. Tá? Questão tranquila, né? Aliás, seleção natural é manjado, né? Perguntar em prova, bastante manjado. E a última aqui da lista, um texto meio grande aqui, tá? Sobre leishmaniose. Vamos prestar então um pouquinho de atenção. Até pouco tempo, todos os cachorros contaminados pela leishmaniose visceral canina, isso até 2018, tá? Eram submetidos ao procedimento de morte induzida do Brasil. Tá? Animal que testava positivo para leishmaniose visceral, sacrificado. Que causava grande revolta dos proprietários, que consideravam os pets como membros da família. Em 2016, após uma grande pressão por parte da comunidade dos clínicos veterinários, o medicamento milteforam foi aprovado pelos Ministérios da Agricultura e da Saúde para tratamento dessa doença canina no Brasil. Tratamento da doença da leishmaniose em cães no Brasil. A droga é atualmente a medicação mais usada para o tratamento da doença em diversos países da Europa. Permite eliminar os sintomas clínicos dos cães, devolvendo a qualidade de vida do animal. Combinado ao uso de repelentes, como coleiras, sprays, etc., porque o cachorro se contamina pela picada de mosquito, né? O tratamento oferece grande margem de segurança no que diz respeito à saúde pública e dá ao cachorro o direito à vida. Tá? Esse é um texto da UFMG. Aqui um outro texto. Doença grave causada por um parasita transmitido por insetos, a leishmaniose visceral se espalhou no Brasil para regiões onde antes não havia incidência da doença. Estava concentrada em estados do Nordeste, agora tem avançado para o Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país. Entre as principais hipóteses para explicar a mudança no padrão de transmissão da doença, potencialmente fatal, porque ela pode matar, estão a migração de pessoas do campo às cidades, desmatamento, tá? E a construção de grandes obras com impacto ambiental. Tudo isso pode ter alterado o meio onde vivem os insetos flebotomíneos, que são os mosquitos vetores da doença, como o mosquito palha. Tá? Então, desmatamento, a pessoa vai morar numa área que era mata, né? Agora não é mais, tá? E vai ser picada pelo mosquito. A análise dos textos acima, utilizando também seus conhecimentos sobre o tema, permite concluir que a leishmaniose visceral em humanos tem como principais sinais as lesões de pele, provocadas pela reprodução dos protozoários no interior de células do sistema retículo endotelial. Não. Tá? Não. Lesões de pele, tá? Lesões de pele é leishmaniose tegumentar, tá? É outra leishmaniose, tá? Isso é leishmaniose tegumentar, que dá lesões de pele, tá? Células do sistema retículo endotelial são macrófagos, são aquelas células fagocitadas, tá? A escolha do milteforam deve ter se baseado em pesquisas, claro, é uma escolha científica, em que se usa um grupo de cães sadios e um grupo de cães doentes, sendo que os doentes recebem a droga e são avaliados por alguns meses ou anos.
tá? Errado. Errado. Isso aí está completamente errado, porque isso é um medicamento, tá? Medicamento é testado em doentes. Você não testa medicamento em cães sadios, em animal sadio, tá? E aí é testado em doentes, dois grupos, né? Dois grupos. Aí como é que é esse negócio de dois grupos, né? Um recebe o medicamento e o outro recebe o placebo, né? E aí você vai ver se o medicamento realmente cura, né? Então, assim, de 100 animais doentes que receberam medicamento, 90 curaram. Receberam o placebo, 3 curaram. Então o medicamento é bom. Recebeu o medicamento, 30 curaram. Receberam o placebo, 30 curaram. Mas esse medicamento e água é a mesma coisa, tá? Então, o teste de medicamento é em doentes. Teste de vacina é em sadios, né? É em sadios. Você pega a população sadia, uma parte recebe a vacina, uma parte recebe placebo, tá? Pegadinha de método científico. O uso de coleiras, sprays experientes nos cães sadios, por si só, é suficiente para bloquear por completo a transmissão dessa doença? Não, por si só não. Tanto que ele fala que nem o milteforam sozinho resolve, tá? Que combinando com o uso de repelente coleira, é que você tem um tratamento de grande mais de segurança, tá certo? Então, a coleira, o spray sozinho, ou o milteforam sozinho, não é legal, tá certo? Há uma questão ecológica envolvida no aumento da incidência da leishmaniose visceral no país, uma vez que alterações ambientais podem alterar a distribuição dos animais que são reservatórios ou transmissores da doença. Perfeitamente, falou no texto. Desmatamento, né? Obras com grande impacto ambiental, desmatou, o mosquito vai para a cidade, pega os cães na periferia da cidade, pega as pessoas, transmite para as pessoas, né? Pessoas que vão morar em área que era de mata, aí virou um condomínio lá no meio da mata, certo? Podem ser contaminados, né, por mosquito infectado. O desenvolvimento de uma vacina que contém anticorpos eficientes para a prevenção da doença em humanos seria um passo fundamental para a eliminação dessa doença do cenário epidemiológico. Uai, Ramon, essa também está certa. Não está, não. Porque vacina não contém anticorpos. Vacina contém antígenos. Vacina contém antígenos. Tá? Muito cuidado com isso. Tá certo? Bom, com isso, então, a gente encerra essa primeira lista, tá? Eu vou salvar essa primeira lista e vou colocar lá no canal do YouTube um link para vocês acessarem, né? E quiserem copiar essas anotações todas aí, fazer mais algumas, tá? Eu vou colocar um link lá, tá? Para cada lista dessas aí. Beleza? Então, terminamos aí a aula de biologia. Vamos para um pequeno intervalo de 5 minutos.